Eu não sei o teu começo. Quantos anos você começou a andar de moto, velho? Bom, vamos lá, vou contar Você aqui. é novo. De onde você é? De onde você é? Eu sou boa. de São Paulo, São Zona Paulo mesmo. Norte. ZN aí, ZN, ó. mano. Aí, Ah, é, ZN, mano. É, pô. pô. Nada como, né? Ser motoboy na vida, né, brother? É. Começando nas bicicletas, Tá entregando ligado? os Tá iPhones. chamando o outro de motoboy. Pô, na escola, meus amiguinhos me falavam que eu era motoboy, eles Então. zoavam, não acreditavam Mas você é que de eu corria. moto pra escola? Não, mas meus amigos, imagina, moleque, né? Eu entregava. A né? zoeira não Ah, existia, né? Não tinha como. Verdade. Olha o motoboy chegando aí. Aí, o pizza aí, o Zé Pizza, entregando Aí eu pizza. falava, pelo menos a minha pizza chega mais rápido. Certeza. Chega quentinha. Mas então, cara, eu comecei com 6 anos de idade. Eu sempre gostei... Opa! Essa porra dá umas faladas. Eu sempre gostei muito de moto, sempre assistia muitas corridas. Meu pai competia em campeonatos aqui amadores. Que legal, cara. E eu ia pra Interlagos desde molequinho e com 3 anos já andava de bike sem rodinha. Já tinha um baita controle. E meu pai viu isso, né? Meu pai sempre gostou muito de moto. E claro que ele me apoiou muito, sempre foi o cara que sempre esteve ao meu lado até hoje, né? É o meu braço direito, digamos, meu empresário também. E aí com... Não sei Qual se o nome do vocês... teu pai? Marco. Marco. Um abraço ao Marco. Tá assistindo aí, a família Boa, toda tá Marcão. vendo. Marcão. Tamo junto. E aí, não sei se vocês conhecem a Zona Norte, ali em frente ao aeroporto da AMB, ali no... Campo de São Marte. Paulo, Campo de Marte, tinha uma área que tinha a moto-escola, que os caras Tinha, andavam verdade. e tal. E aí tinha umas Tinha. motinhos de criança lá que eles alugavam pra andar. E aí, com 4 anos, meu pai me levou lá. Falei, vamos ver o que dá, né? Meu pai me levou. Montou Cara, você? montei na moto, acelerei e não tirei a mão. Até lá no pneu. Blau! Capote. Caí no chão, meu pai e a mãe. Imagina, uma criança de Porra. 4 anos. Hoje Puta em dia eu olho um molequinho de desespero, 6 e falo, você tá É, doido. é. Não é possível que eu andava de moto com 6, né? E aí eu caí, meu pai desesperado. Tá tudo bem, filho? Eu falei, a moto tá bem? Tudo certo? Posso subir de novo? Aí ele falou, puta, ele gosta mesmo, né? Aí eu andei um pouquinho ali com 4 anos. Ele falou, não, vou esperar um pouquinho mais velho, com 6, a gente dá uma moto pra ele. Caralho. Aí ganhei uma Vamos motinha. esperar um pouquinho. Confiança, hein? Com 6. Dá uma moto pra 6. Aí, né, como vocês sabem, o esporte no Brasil nunca teve muito apoio, não tem categoria. Tem bastante. Não Sei tinha que- categoria sei que pra não tá criança. enxergando mesmo. Então, isso que eu ia falar. Você ia correr de quê, caralho? Não tinha categoria pra criança na época, não tinha moto pra criança. Aí meu pai conseguiu uma moto da Argentina, uma Zanella 50, que ele conseguiu contato com esse cara que tinha as motinhas de aluguel. Aham. Trouxe uma moto pra eu andar. Eu ia correr aonde? Não tinha campeonato, né? Ia correr sozinho. Aí meu pai deu um jeito, achou uns 3, 4 pais que tinham uns filhos que gostavam, e aí começou o campeonato, que era eu e mais 4. Lá em Itu, no cartódromo. Caralho, Aí que começamos louco, o campeonatinho. Primeiro ano tinha uns 5 pilotos. No ano seguinte tinha uns 10. Aí, pô, legal. E agora, o próximo passo? O que eu ia fazer? Aí eu fui correr o Campeonato Brasileiro de CG. Moto de motoboy. velho. De CG. Com CG. adultos. Com 8 anos eu corria de CG, seria de 25. Com 8? Com 8. Com adulto? com os adultos. Não, mas aí agora, ó. Galera agora vai gostar dessa história. Eu comecei nesse campeonato e tinha uma, digamos, uma regra pra poder participar. Que eles deixassem a gente correr. Era eu de 8 anos e mais uns 2 molequinhos que corriam comigo aquele campeonatinho em Itu. Aham. Aí falaram, olha, pra você poder subir na moto, a gente tem que ter certeza que se você cair, você se vira sozinho. Eu falei, tá bom, o que Você eu preciso consegue fazer? levantar a moto, Os caras enfim. deixaram a moto no chão. Imagina, uma CG pra dar uns 115, 120 quilos. Fizeram eu levantar a moto. Aí eu lá, com 8 anos, toda a força do mundo, pá, levantei a moto. Monte Kika e vai embora. Aí deixaram eu correr. E eu não alcançava o pé no chão. Então tinha que ficar sempre alguém esperando quando eu chegava, ou alguém me segurando quando eu saía do box. Senão, eu tombava pro lado, não O pé alcançava não o pé. chegava no chão. É, e na grade de largada eu ficava com um pé no ar assim, né? E o outro no chão, apagava o farol, aí eu saía. Que do caralho, bicho. Sério, Puta cara? Era isso aí. situação, velho. Mas era o que tinha na época, né? E aí no descanso podia ficar? não tinha, não tem Que descanso jeito. no moto de corrida, pô. Que descanso. Não, bota o descanso, pelo menos. Não. Só chega, pá! Ya! Já dá um foguinho, caralho. Põe um cavalete Sai com efeito, central, igual né? os carros da Red Bull, assim, ó. Põe um cavalete Dá central. aquela fagulha, né? Que os caras põem a solda, né, Bola? Põe a soldinha na ponta pra dar o efeito, né? E aí, cara, eu fiz esse campeonato por um ano, e aí a gente a gente recebeu um convite de um campeonato que existia, que era o Mundial de Crianças, de 70 cilindradas, uma motinha em 2 tempos, chamava Metra Kit. Que é uma- Aonde isso? Na Espanha. Na Espanha. E aí chamava Mundialito. Era uma prova que vinha gente do mundo inteiro, tipo 200 pilotos para classificar 88. No grupo A 44 e no grupo B 44. Aí eu fui pra Almeria, lá na Espanha, mó frio. Eu nunca tinha saído do Brasil, andei de avião pela primeira vez. Tava Felizão, pirando, né?
Aí, acho que agora começa a história de que pra todo mundo ver que brasileiro não desiste, né? Cheguei lá, cara, subi na moto. Imagina, a gente gastando dinheiro de onde não tinha, que a gente não tinha condição pra... Você não tinha patrocínio nenhum. Não, eu tinha 8 anos na época. Patrocínio ele tinha. Patrocínio. E Só o aí, pai. o pouco que a gente tinha, meu pai comprou a passagem, dividiu não sei quantas vezes pra eu poder ir. Cheguei lá, Tá pai, hein, meu? a moto parou. Marcão, Que hein? pai, hein? O cara Bora, acreditou, Marcão. hein? Caralho. Acreditou sem saber. Acreditou. Porque tem muitos É. que acreditam e não dá certo, né? Seu pai foi fundamental. Não, desde ainda, a mais moto. ainda mais com moto, né? Que é um negócio É. que é meio É muito bosta caro no também. Brasil. É, né, não, e meu? medo, né? Mas vamos lá, como é que é aí? Aí eu cheguei lá, cara. A moto Com 8 anos, com chegou 8 anos, em Almeria. Em Almeria, na Espanha. Ah. Aí fiz os treinos, me classifiquei em acho que 70º da grupo B. Tava feliz, pô. De 200 eu fiz 70º Porra. no grupo B. Aí, cara, minha moto parou. Não larguei, não fiz a corrida. Maior frustração da minha vida. Falei, Putz. pô, vim do Brasil Foi até aqui até e tal. lá, não caralho, participei da velho. corrida. A moto não funcionava. No Que grid de merda, largada, mano. parou, não larguei. Aí volto pro Brasil. Fiz mais um ano daquele campeonato de CG, o Campeonato Brasileiro, e consegui ganhar uma corrida, fiz um pódio. Já e com tal. 9 anos. Com 9 anos. Sempre correndo com adultos e tal. E aí no ano seguinte voltamos nessa corridinha, que era o Mundialito, e dessa vez foi em Valência. E aí... Já o sul, já Mas- mais quente. Mas desse um ano pro outro, você ficou correndo de corri CG. de CG. Tá. E aí a gente foi de novo nesse Mundialito de 2005, e aí eu me classifiquei no grupo A, em 24º. Caralho. Falei, pô, melhorou. Mas correndo aí com corri. que idade os outros moleque? Não, só criança. O Mundialito Mesma era só idade de dele. criança. É tipo de... Era, 8, em 2005 9. eu tinha 9, acho que era de 8 a 11. Era só molecada. Entendi. E aí todos os pilotos que correram comigo nessa época, hoje em dia estão na MotoGP e tal, todos... Entendi. Era Caralho. creme de la creme do bagulho mesmo. Todos começam na Espanha, né? Sim. Lá é a base, né? É o berço, E aí dessa né? vez foi em Valência, e aí, pô, 24º, falei, pô, legal, foi melhor. E aí a gente conseguiu algum patrocínio ou outro pra pagar passagem e tal. E aí quando eu fui pra Valência, eu vi uma estrutura, chamava Cuna de Campeones. Que? Cuna de Campeones. Que Como susto. se fosse- Cuna. Cu. Eu falei, Cu. cu de É o cu do campeão, cara. É Que prova significa nova. berço dos campeões, né, em espanhol. Tá. E aí a gente viu aquela estrutura... Significa o cu do campeão. Cu do campeão. Falei, que isso? Cuna. O cara não pode vir aqui e falar uma barbaridade. Cuna do campeão. cu do Pensei Aí, que seus amigos argentinos tinham te falado essa palavra Cuna, já. não. Eles não falam de cuna comigo, não. Mas aí você, no ano seguinte, já em Aí- Valência, ficou em 20º. 24º, e aí eu vi essa estrutura. Vários caminhões iguais, e a gente viu várias motos iguais. A gente foi lá se informar, e esse era o campeonato de base que tinha na Espanha. Que os pilotos pagavam um valor para participar, e o campeonato oferecia mecânico, macacão, a moto, tudo. Só ia lá e corria. Infraestrutura. Tudo. Pra você só ir lá correr. e andar, só tinha que E pagar. Você com 9 anos. Eu com 9 anos. Aí meu pai foi lá, conversou com os caras, falou assim, como é que funciona esse campeonato, qual que é o Como é valor? que eu faço a tal, tal, tal. participar? Aí os caras falaram assim, não, só pode participar espanhol. Sem chance de ter um brasileiro aqui. Aqui é a base dos espanhóis. Meu pai, não. Ah, tinha isso também, além de tudo. Aí eu tinha o falei assim, bairrismo. não, mas O bairrismo, é. como é que No funciona, dos tal, tal, campeões. A tal. Concha do Tomado não participa também, não? Tu não No mandou cu dos essa- campeão não podia. No cu dos campeão, não, né? Não. Aí meu pai conversou, tal, viu valores, tal, a gente, pô, vamos tentar mais pra frente, insistir, ver se os caras liberam pra eu participar, e aí ver se eu consigo dinheiro pra vir, né? Porque, pensa, eu tinha que vir em cada corrida, eu morava no Brasil. Imagina que eu tinha 8 etapas, 8 viagens, ida e volta. Caralho, Ah, não, mas você velho. tinha que morar lá pelo menos naquele tempo da Então, temporada. não morei, porque eu não tinha condição de morar, Você é muito bem caro louco. morar. Porra, mas cara, Pô, mas voltar. passagem? Aí eu consegui um patrocínio que me pagava as passagens. Então, pelo Caralho. menos, no ano seguinte, aceitaram a minha participação. Primeiro, A Ibéria deu a... eu ia de Ibera mesmo. Daí, ó. Mas não, na patrocínio da época- Ibéria, né? Não precisa Na também. época foi o Lupercio, de uma empresa Quem lá. que é o Lupé? Vamos falar dele. Mamute Irga, na época, ele me Quem que é? patrocinou. Mamute o quê? Mamute Irga, uma empresa de guindastes e tal. Porra, abraço pra essa galera. Que deu aplaudir gás. a Mamute. Porque esse cara é fudido. E deu gás pra esse moleque no começo, O cara. fudido é o cara que pega você ali quando você Exatamente. não é o cara. E o Lupercio, Ainda, né? ele veio através do Sérgio Lawrence, que é um cara que me ajudou sempre, toda a minha carreira. Você deu quantos por cento da sua carreira pra Mamute? Lá no cu de campeão. E assim, depois desse meu começo, eu comecei a ter a ajuda de algumas pessoas importantes do meio, né? Então, uma pessoa que me ajudou muito foi o Aurélio Barros, que é o tio do Alexandre Barros. Aurélio Legal, Barros. legal. Ele ia comigo pras corridas me ajudar, era como Que se fosse legal. meu treinador. Um coach.
O Santo Feltrin também me ajudou muito no Pô, o começo. Santos Feltrin, fudido. Ele esteve muitos anos Legal. comigo nas provas. E aí começaram a me direcionar um pouco melhor como agir na pista, né? Enfim, conseguimos essa vera pra ir em 2006. E aí cheguei lá, cara, primeira corrida, molecada conhecia, foi em Montmeló, em Barcelona, a primeira corrida. Cheguei lá, fiz o primeiro moleque em casa, né, velho? cheguei... Com 9 anos. em 2006 eu tava 9-10, né? Eu nasci em 96. Aí teu pai falou: os espanhóis vão deixar você Aí correr. liberaram eu participar. Aí beleza. Você era o único cara. O único estrangeiro, único primeiro estrangeiro. estrangeiro. O resto era tudo espanhol. No Cuna, lá No na Cuna. Cuna do É. Clube dos Campeão, Na Cuna dos campeão. Aí cheguei lá em Barcelona, primeiro treino, tomei um pau, cara. Fiquei quase último. Eu falei, pai, não vai dar. Não tem meu. graça, Os caras andam né? muito, não tem como. Não, filho, o Aurélio tava comigo nessa também. E ainda pra piorar, eu tava com um fuso horário, porque eu tinha vindo do Brasil. Jet lagzão Eu não tinha- Dormindo no bancão de pau, né? Econômica, né? Não é econômica, duro. Que é pior que essa eu tava, cadeira pra mim aqui. tava ótimo, né? Eu tava molecão, começando a viajar. Quando Aí você é novo, você aguenta os eu trancos, achava né, velho? ótimo. É. Aí, Vai ainda pra você, piorar, velho. eu fazia lição da escola no avião, porque meu pai nunca me deu mole com a escola, né? Certo? Porrada Então- neles, não tem essa. Então eu ia... Cara, tem uma história depois muito boa de avião que eu vou contar. Vai Mas, contar. Enfim, Não esquece, eu não esqueci. aí eu chegava lá na quinta-feira, não é que eu chegava muito antes. Sexta-feira eu já treinava. Então eu acordava de manhã sem entender nada com o fuso horário, subia na moto, entre treino e treino eu dormia, porque eu tava com sono. O treino era 10 da Não é manhã. dormir, apagava, É. né? Não, você Pagava chegava no às carro. 5 da manhã e já é direto pra pista. E na sexta, assim, ficava perdido, né? Enfim, aí durante o final de semana eu fui melhorando e aí fui evoluindo. Cara, terminei a primeira corrida do campeonato em quarto. Puta resultado. Falei, pô, Caralho. não esperava. No primeiro treino eu fiquei em quase último, né? Porra. Aí eu falei, não, legal, vamos pra cima. Aí depois na segunda corrida, pau, não conseguia ir bem. Aí você começa a tomar na cabeça, né? E aí você vai evoluindo, vai Mas também você tinha crescendo. que pegar o jeito, né, irmão? Porra, os Aí caras... fui evoluindo na categoria. Aí nesse 2006, fui de novo no final do ano naquele Mundial Júnior, o Mundialito. Mundialito, Tá, Mundialito. Aí dessa vez, os primeiros 2 anos eu corria pela equipe da organização. Os caras, tipo, alugavam uma moto lá, Tá. sem preparação e tal, pros gringos virem correr. E aí em 2006 eu já fui numa equipe espanhola. Ah, os Aí- caras já viram que você tinha, É. já pegaram a maldade em você já. Não, tinha que pagar, não é que Não, me não, pegaram. mas viram que você Viram também... que eu tinha potencial, a gente foi lá, conseguimos essa vaga, terminei em 13º, o Mundialito. Falei, puta, legal, ótimo. Aí parei de correr no Brasil, porque em 2006 eu ainda fiz algumas provas de CG, Aham. porque eu tinha alguns ajudas no Brasil, eu tinha que participar, né? Sim, Aí perfeito. parei de correr no Brasil em 2006, 2007 só o espanhol. Aí a gente... E só o espanhol E e sempre voltando. voltando. Caralho, quantas etapas? 7 etapas tinha. Puta. Calma que vai Sério? piorar, cara. Vai Não, piorar, Isso vai é só o começo. Boa, vai Caralho, que Piorar você acha ou que vai melhorar? Depende O do negócio ponto de piora, vista, né? velho. Depende do ponto de vista. E aí, depois a gente começou a ver que os pilotos não faziam só o Kuna. Eles faziam o Kuna e um campeonato regional. Então os Ah. caras, além de eles treinarem com a moto no dia a dia, tipo nos cartódromos, eles faziam o Kuna e outro campeonato. Aí o que meu pai fez? Compramos uma moto e mandamos pro Brasil. Conseguimos um patrocinador que comprou uma moto com a gente e mandamos uma moto igual que eu corria na Kuna pro Brasil. Pra você uma meta treinar. pra eu treinar no Brasil. Entre corrida e corrida. Tá. Porque eu treinava de quê? De CG? Não tem nada a ver. Uma moto 2 tempos de 50 Puta quilos diferença. e uma CG 4 tempos de 120 quilos. diferença. É muito. Aí que eu comecei a fazer. Com o Aurélio, com meu pai, a gente ia pra Londrina, ia pra Santa Cruz e ó. Onde tinha treinar. cartódromo, vocês estavam lá. E aí quando não tinha treino, a gente pegava o Campeonato Brasileiro, falava com a organização, deixava eu correr junto com a 250, que a moto, a setentinha andava parecido com a 250 em Interlagos. Aí eu largava de último e ia fazendo a corrida pra mim treinar. É o único jeito, porque assim, você sabe, o custo de um dia em Interlagos é um absurdo, É um não tem absurdo, como eu alugar é. a pista pra mim. É. Então eu tinha que aproveitar os eventos que tinham, falar com a organização, pagava inscrição e treinava. Caralho, bicho. Aí em 2007 fiz o campeonato Kuna, terminei o Kuna em quarto. Primeiro ano eu acabei em sétimo. Kuna Já acabei com em- 10. 2007 eu fiz 11, né? É 11 já. Ó. Aí em 11, 2007 acabei o Kuna em quarto, fui pro Mundialito de novo. Campeão do Mundialito. Aquela prova que eu Caralho, tu fui campeão, campeão. campeão mundial de 3 cilindradas. Chupa, galera. Chupa, Cuna. Pois é, cara, foi muito legal. E aí esse ano eu corri com a equipe do Kuna de campeões, que eles montaram uma equipe com 4, 5 pilotos do campeonato Tá. para essa prova do Mundialito. Esse campeonato era muito legal, porque era uma prova única que o cara era campeão mundial, era muito legal. E aí depois de 2 anos essa
sumiu. Infelizmente não... Tiraram a categoria. não existe mais. E aí, beleza, 2008 eu subi de categoria, fui pra 80. Eu tava correndo na 70, fui pra 80. E aí comecei a correr o Kona e outro campeonato. Comecei a fazer, na época era o Mediterrâneo, Campeonato Mediterrâneo. Tudo na Espanha. Tudo na Espanha. E aí eu ia para as corridas do Kona e para as corridas do Campeonato Mediterrâneo. Então era tipo 7 etapas de cada um, eu ia 14 vezes. E voltava. Não é possível que sejam 14 semanas. Porque um ano tem 52 semanas, eu acho. Carioca, perdão. O Rubinho não veio aqui e falou que ele voltava toda a etapa da corrida da Fórmula 1 pro Brasil? Falou. É vida de mas piloto, peraí. Não. Peraí. Mas o Robinho tinha um já. Mas, velho. Não, mas... Ganhando uma fábula. Não era criança, mano. Não tô querendo comparar. Você diz a canseira, a trabalheira. A gente vive disso, é meu trabalho, entendeu? Não, caralho, mas você tinha 11 anos, caralho. Mas eu não tinha você condição, arrumou cara. patrocínio e tal. Ia colégio. Já não tinha grana pra morar, nem que seja num isso que eu ia barraco. falar. Cara, você o tinha um custo era colégio, muito alto, eu tinha que estudar, eu não podia parar de estudar, entendeu? Não, mas eu não tô falando pra você não estudar. Muda pra Espanha e mora lá, né? Estuda na Espanha, não na tinha época como. Não tinha foi jeito. possível, Pô, com 14, valia a pena ainda com 14 passagens? Quantas pessoas iam com você? E Você e aí, seu pai? meu pai e o Aurélio, às vezes. Peraí, essas 3 passagens ainda valia mais a pena do que morar lá? Valia, cara. Porque digamos que eu tinha aqui, além da escola, eu tinha o patrocínio... Não tem ponte na Espanha pra morar? Embaixo? Mano. O Tá Tony, barraca, caralho. o Tony veio aqui, o Tony dormia numa oficina, meu. Então, isso depois aconteceu comigo um pouco, não na oficina, mas eu passei um perrengue Mas vamos lá. E aí, cara, como eu tava dizendo, né? Que eu dei 14 semanas você ficou no ano, quando você tinha 11 anos, 14 viagens pra Espanha. Exato. Como eu dei o exemplo do Rubinho, querendo dizer que, tipo, a gente não tem jeito, a gente faz muita viagem, mas nossa vida é estar no avião. Sim. E aí, na época, eu tive que me dispor a fazer isso e, cara, não tinha o que fazer. Era o que tinha pro momento. E o colégio? Ou era isso ou não era nada. O foda é o colégio, né, bom? Mas aí depois a escola começou a entender, via que eu tava realmente crescendo no esporte, me ajudavam, fazia aula particular pra repor. Por exemplo, acabava a correr domingo. Avião à noite. Segunda-feira eu tava na escola. Direto do aeroporto, Direto. de Guarulhos pra escola. Eu chegava no aeroporto e ia pra escola direto. Caralho, com um puta sono, né? Não, aí calma. Depois, eu já encontrei uma técnica com meu pai pra mim não ter sono. O que eu fazia? Uma semana antes de eu viajar, ou uns 10 dias, eu já me habituava ao horário da Europa aqui no Brasil. Tá, você fazia o Então fuso eu ia horário... dormir 6 horas da tarde e acordava 2h30, 3 da manhã. Pô, inteligente. Aí, pra eu não ficar em casa sem fazer nada, eu ia com meu pai na pracinha perto de casa correr. 4h30 da manhã a gente ia correr. Meu pai sem relógio, sem nada, pra nego também não levar as coisas, né? Que aqui o povo gosta de uma roubada, né? O brasileiro gosta de levar as coisas, né? A turma de ladrão. Ah, mas tem muito, né? Tem. Pô, correr 3 horas da manhã é um risco do caralho. Companheiro. Tem. Não é, companheiro? Tem. Não, eu pedalo quase todo dia essa hora. Eu pedalo quase todo dia essa hora, hoje em dia. 4h30 da manhã? Amanhã eu vou começar a pedalar às 5h30 da manhã. Marquei com meus vai amigos já. dormir, isso já é quase campeão. Peraí. Calma. Não vamos depois precipitar. Depois a gente fala do agora. Isso. Voltando tá bom. pra aquela época... Eu quero saber Que já o me seguinte. deu um ódio. Já. Legal saber que você já adaptava seu horário. Ele fazia o fuso horário aqui. mas Legal pra